Olá, Shalom Aleichem, um Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom Leikulam. Eu quero hoje falar sobre um período trágico para a humanidade, um período que nos trouxe, que nos afetou até os dias atuais. Um período totalmente obscuro para a humanidade. Um período de tragédia. Que se não fosse esse fato ocorrido no início do século, o mundo teria um outro desdobramento. O mundo teria uma outra história. Seria totalmente diferente do que nós presenciamos e vivemos nos dias atuais. O período em que o mundo foi condenado a viver nas trevas. Eu quero citar aqui o proselitismo, os gentios, aceitos, convertidos. Digo eu, convertidos entre aspas, pelas Kehilotes do primeiro século. Período este que viveram os talmidins de Rav Yeshua. Discípulos, os discípulos. Eu quero aqui focar meus comentários em Shaul HaShalia. Shaul o chamava de lobo devoradores, que após a sua morte não teriam pena de seu rebanho, acreditando em fábulas. Ali, Shaul HaShalia deixa bem claro, bem óbvio, que ele estava se referindo quem nós vamos chegar até a conclusão, chegaremos mais à frente, a conclusão de quem eram esses lobos devoradores que não teriam sequer pena de seu rebanho. No decorrer dos anos, nos anos seguintes, a gente chega exatamente como previu Shaul HaShalia. A gente pode chegamos no ano 321, o ano 321 da Era Moderna. Foi lançado a lei, o Édito de Constantino. Vamos chegar agora no período do imperador Constantino. Vamos falar de Roma. Então Constantino ali determinou que todos os habitantes da cidade, os mercadores, os viajantes, os trabalhadores, descansassem no venerável dia do sol, o domingo. Ali inicia-se a famosa aliança do judaísmo apostatado, aquele que Shaul HaShalia o chamava de lobos devoradores, que não teriam sequer pena do rebanho. Não teria pena sequer. Que chegou no ano 321 e culminou na famosa aliança com o Império Romano. Abandonando ali, trocando. Ali cria-se, dali inicia-se, cria-se, nasce uma nova religião, o cristianismo romano. Nasce exatamente com a aliança feita pelos judeus, entre aspas, por uma conversão entre aspas, os gentios que se ingressaram nas Kehilot, na Kehilá judaica do primeiro século, e ali já deixando sinais claríssimo de apostasia. E ali eles se apostatariam da fé, da verdadeira fé judaica.
Tá? O Concílio de Laodiceia, vamos comentar aqui o Concílio de Laodiceia, já na sequência, proibiu os judeus de observar o Shabat. Ali já houve uma proibição total. Nasce uma nova religião, que é o cristianismo. Constantino proíbe todas as leis judaicas, criando suas próprias leis. O mundo, a partir daí, entra oficialmente num período mais obscuro da história da humanidade, que traz reflexos terríveis até os dias atuais. Tá? No ano 341, nós, judeus, nossos pais, nossos antepassados, foram proibidos de celebrarmos o Pêssar. Período este que chegou até os dias atuais. Proibiu-se a Shemitah. O cristianismo, através da aliança feita, o judaísmo apostatado, os lobos devoradores, faço eu questão de citar lobos devoradores, que foi citado diversas vezes por Shaul HaShaliach. Tá? Eles chegariam a esse ponto. Tá? Então ali foi proibido o judeu de dar o descanso, que é a Shemitah da terra. E a cada 6 anos, durante 6 anos, os proprietários de terra, judeus proprietários de terras, produziam na terra durante 6 anos. E no 7º ano ainda está em vigor, em pleno vigor, em Eretz Israel, na terra de Israel, essa lei que proíbe que todos os judeus proprietários de terra, no 7º ano, não colhe, não planta. A terra passa pelo seu direito de descanso. A Kasherut também, ela foi abolida, foi proibida pelo imperador Constantino. Ali ele proíbe o judeu de ter um abate, de praticar a Kasherut, de abater de uma forma correta, conforme nós seguimos até hoje, obedecemos a lei do Eterno. Essa não quero deixar bem claro que não é lei do homem, é lei de Deus, é lei do Eterno, é lei de Hashem, é perpétua, é por todas as vossas gerações. Tá? E ali, o imperador Constantino, o cristianismo, proíbe a prática da Kasherut, que é a retirada do sangue do animal. Tão maléfico, tão problemático ao organismo humano. A retirada, se não fosse, deixo bem claro, se não fosse os prosélitos, os gentios, que se infiltraram na Kahal, nas Kehilotes do 1º século, o judaísmo hoje estaria em plena fase de expansão no mundo. Naquela época, naquele período, o judaísmo já tomava parte de grandes partes, de grandes países, de regiões dominadas pelo Império Romano. Tá? E com certeza absoluta, hoje nós teríamos uma outra visão. A humanidade seria totalmente diferente da que nós presenciamos hoje. Com uma educação judaica, obedecendo às leis do Eterno, cumprindo as alahotes, respeitando o descanso, a Shemitah, o descanso da terra. E com certeza esse descanso traz consequências. A falta, o não respeito ao descanso da terra. Mais à frente aqui eu vou citar as consequências drásticas
que ela traz ao nosso organismo, ao nosso equilíbrio emocional. Tá? O que eu vou falar agora é com certeza absoluta. Tá? Então, palavras ditas por quem tem autoridade eclesiástica, conhece todos os arquivos secretos do Vaticano, do primeiro século até os dias atuais. Tá? O que eu vou dizer agora, com certeza absoluta, não foi qualquer pessoa que disse. É pessoa que tem profundo conhecimento do que fala, profundo conhecimento do assunto. Tá? São citados, é tido como nós os consideramos como nossos irmãos. Nossos irmãos, porque exatamente saiu do meio de nós. Suas ideias, seus pensamentos surgiram exatamente no seio das guerrilhotes do primeiro século. Exatamente no período, no terceiro século, houve a dispersão total. Ele foi categórico ao dizer, tá? As guerrilhotes do primeiro século, os que criam em Yeshua, não havia nenhuma diferença entre eles. Não existia diferença. E a comunidade judaica ortodoxa. O judaísmo, ou seja, o judaísmo que cria no Mashiach, em Yeshua, não existia nenhuma diferença, eram idênticos. Inclusive ele ainda cita, era a mesma liturgia, os mesmos hábitos, obedeciam às mesmas leis. A única diferença estava na crença em Yeshua. A única diferença que existia entre essas duas comunidades, a comunidade ortodoxa e a comunidade que cria em Yeshua. Este líder eclesiástico, ainda foi mais longe ao dizer: esse pensamento, esta comunidade, deixou de existir. Foi varrida ainda no primeiro século. E isto, ele foi bem claro, esses pensamentos, essas ideias, tá, da Kehilot, dos que criam em Yeshua, que seguiam literalmente falando, eram idênticos, inclusive ele ainda cita, e os imperadores de Roma, que Roma, ao tentar identificá-los, ao tentar distingui-los, tinha muita, total dificuldade em saber quem era quem. Tá? Devido à semelhança, à identidade, eram idênticos, não havia semelhança nenhuma. E aí, isso nos faz refletir, isso nos faz pensar a fundo. Será que o judaísmo, hoje dito messiânico, que muitos dizem seguir uma fé verdadeira judaica, seguimos a fé judaica, será, meu amigo, será que é realmente aquela fé judaica do primeiro século? Aquela fé judaica dos Yehudi, dos Talmidim, de Rav Yeshua? Será que não tem algo de errado? Será que esse líder eclesiástico, que tem total acesso aos arquivos do Vaticano, será que ele está mentindo? Fica aí um ponto de interrogação, tá? Fica aí uma questão, fica aí uma análise que cada um possa estar fazendo a si próprio. Se você leva uma vida longe da tradição judaica, longe da tradição ortodoxa, ou até mesmo a ultra-ortodoxa, que eu vejo um extremo zelo, as leis, as determinadas leis traçadas pelo Eterno.
né? Você exclui os nossos sábios do Talmud, vive excluindo. Isso não serve para a gente, né? Muitos dizem isso. Muitos até chegam até a ponto de usar os pontos de um ponto ali para atacar os pontos de pregação, vamos usar esse termo, né? Pregação, para atacar e para dizer, se você quer falar de Talmud, você vai falar lá na rua. Então, meu amigo, se você leva uma vida, se você pensa dessa forma, abandona a tradição, longe da tradição ortodoxa ou ultra-ortodoxa, excluindo os comentários dos nossos sábios do Talmud, caluniando, inclusive até muitos caluniam Rav Yeshua, ao dizer que ele aboliu a lei, ao dizer que ele aboliu a Torá. Isso é uma tremenda de uma calúnia. Ele disse, repito, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la, e ai daquele que adulterava, ai daquele que mexia. Tá? Então, quem diz que ele mexeu, quem diz que ele adulterou, tá? Está literalmente caluniando Rav Yeshua. É um caluniador. Tá? E ainda diz também que Shaul Hachalia, dizem que Shaul Hachalia abriu mão da lei. Também calunia, entra em calúnias contra Shaul Hachalia. Inclusive, idolatrando a Rav Yeshua, colocando Rav Yeshua como um Deus, de forma alguma. Tá? Inclusive, até ele, ao idolatrar Rav Yeshua, abolindo a kasherut, abolem, eles não abolem a kasherut, que isso aqui não é preciso, né? A mishpahá, a pureza familiar, tudo isso eles dizem que isso faz parte do Velho Testamento. Velho Testamento. Te digo com certeza, meu amigo, uma coisa eu quero te dizer novamente, com certeza. Seu líder religioso te ensina diferente de tudo isto, eu acabei de dizer, tudo isto que eu comentei, você está sendo enganado. Estão te enganando. Tá? E talvez até mesmo o seu próprio líder esteja sendo enganado. Também esteja sendo enganado. Talvez nem ele saiba. Nem ele mesmo saiba que ele também está sendo enganado pelo sistema. Tá? E digo mais, não fossem os prosélitos, os gentios, exatamente aqueles que se ingressaram na comunidade, nas querilotes do primeiro século, não fosse eles, hoje a mentalidade humana seria outra. A idolatria muito provavelmente já teria sido varrida no mundo. E aí fica fácil o ouvinte entender por que o judaísmo tradicional não aceita de forma nenhuma qualquer pessoa antes dela ser analisada, antes dela ser observada. Antes de entender, os nossos rabinos entenderem perfeitamente qual é a intenção daquela pessoa. Geralmente, por puro interesse, querem ingressar para tentar mudar, exatamente fazer como fizeram exatamente os convertidos, entre aspas, do primeiro século, os prosélitos, os gentios do primeiro século, das querilotes do primeiro século, que trouxe exatamente esse mal que se estende até os dias de hoje. Tá? Se o mundo se transformou numa tragédia, também devemos agradecer, que é aquilo que eu acabei de refletir, ao proselitismo. As pessoas mal intencionadas que se ingressaram nas comunidades judaicas do primeiro século. Tá? Nós estaríamos, sem dúvida, o mundo estava caminhando para se viver, estaríamos sem dúvida vivendo um Olam Rabá, um mundo vindouro, aquele período em que as guerras irão se acabar, em que
a maldade irá se retirar do coração do homem, o Yetzer Hará, o instinto do mal, será neutralizado. Tá? Estaríamos com certeza absoluta vivendo. O mundo estava sendo encaminhado para este período tão sonhado da humanidade. E isso tudo é um processo. Isso tudo é um processo que não é da noite para o dia. Nós estamos exatamente, mais ou menos, aproximadamente há 1700 anos, um mundo vivendo em plena trevas, em plena escuridão, em plena idolatria, em plena distorção. Tudo isso por culpa dos prosélitos, por culpa das pessoas mal intencionadas que se ingressaram nas queilotes do primeiro século. Digo mais, quando você ensina, quando você, líder religioso, ensina que a cacherização, que é a retirada do sangue do animal, da carne do animal, é coisa do passado, você está sendo cúmplice de uma sociedade doentia. Você está sendo cúmplice. Pois a retirada do sangue, a cacherização do animal, da carne, ela, para o consumo humano, ela traz benefícios incalculáveis para a saúde humana. Incalculáveis. Benefícios esses, tá? E a sua não retirada causa muitas doenças. Isso já são fatos comprovados cientificamente. Não sou eu que sou o primeiro a falar. Tá? A própria ciência já analisou, a própria ciência já estudou. O sangue do animal, ele tanto reflete na saúde humana, ele é causa de muitos câncer malignos. Tá? Muitas pessoas que contraem câncer contraem exatamente devido ao sangue do animal ingerido. Isso sem contar o reflexo, a forma que aquele animal é abatido, tá? O instinto animal, o animal, ele, ao ser abatido de uma forma grotesca, de uma forma com sofrimentos, ele elimina automaticamente uma toxina do cérebro no sangue. E aqui, ao ingerirmos, né, o ser humano ingerir aquele sangue, ele está ingerindo aquela toxina, né, que é lançada no sangue. O animal, ele passa a viver, a ter aqueles períodos de estresse. Tá? E reflete até mesmo no equilíbrio emocional do homem. Então, quando Deus determinou determinadas leis, diversas leis, ele não estava fazendo aquilo para ele não precisa disso. É para o bem, é para o bem do homem, é para o nosso próprio bem, é para o nosso próprio bem-estar. Digo mais, meu amigo, se você ensina que a Shemitah, o descanso da terra, é coisa do passado, é lei de Moisés, é Velho Testamento, fique você também sabendo. Você é cúmplice de milhões de pessoas que morrem de câncer. Tá? Milhares de pessoas que morrem de câncer por ano. Pois a falta de descanso da Shemitah traz, que é a Shemitah da terra, o descanso merecido da terra, se você não sabe, fique você sabendo, traz consequências desagradáveis, desastrosas à humanidade, ao organismo humano. Pois a falta de descanso da terra faz com que a terra tenha que receber cargas altíssimas de fertilizantes, de agrotóxicos, tá? Porque a terra, ela passa a não produzir com facilidade natural, de uma forma natural. E se a terra recebe esse processo de descanso que o Eterno determinou, tá? Não é preciso, a terra produz no sétimo ano, no oitavo ano, ela produz frutos excelentes, de excelente qualidade. Em Eretz Israel, acho que quem vai a Israel, quem, né, pode presenciar tudo isso que eu estou dizendo. Os frutos são doces,
os frutos são saudáveis porque existe o respeito às leis do Eterno. Tá? Quando você diz que a Torá é o velho, que aquilo é Velho Testamento, que não precisa ser cumprido, que é só para judeu. Aqui também eu estou falando para aqueles que dizem que o Bnei Noah não precisa guardar os preceitos da Torá, pois ele pode comer o que ele quiser. Fique sabendo você, meu amigo, fique sabendo você. Você está sendo mal, você está contribuindo para manter o mundo na escuridão. Você com certeza será julgado no dia do juízo final, pelos seus atos de maldade, pelos seus atos de ruindade, porque nenhum ser humano merece passar por tudo isso que eu determinei, por tudo isso que eu falei, que eu narrei, que eu acredito ter sido bastante claro, bastante objetivo nos meus comentários. Então, Deus, o Eterno, não criou cidadão de segunda classe. Bnei Noah. Você pode comer veneno, você pode comer que tá tudo ok, você não vai ter consequências. É mentira. É mentira. É maldade humana. Tá? Um Todarabá, um Lehitraot, um Shabbat Shalom, Lekulam. Eu agradeço e peço para que todos que assistirem esse vídeo, por favor, passem para outros. Tá? Comente, reflitem, analisem profundamente tudo isso que eu deixei em detalhes. Não tenho o menor interesse de me projetar, de forma alguma. O meu maior sonho é que o mundo possa cumprir, que o mundo possa viver um judaísmo genuíno, que o mundo possa obedecer às leis do Eterno, que o mundo volte, saia das trevas, desses 1700 anos de escuridão, que o mundo volte a viver como no princípio, como no início. E isto não está longe de acontecer. Já há um início, e é aquilo que eu disse alguns minutos atrás. É um processo que leva tempo, mas chegaremos lá. Um Todarabá, um Lehitraot, um Shabbat Shalom Lekulam. Amém.